versículo 1. Agora você pode começar aí a filmagem. Colocou? Bom, vamos ler. Apocalipse 2:1 está dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 4. Tenho porém contra ti que abandonaste o que mesmo, irmãos? Teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, nessa hora nós oramos ao Senhor e pedimos a Ti, dá-nos revelação, dá-nos clareza, dá-nos entendimento da Tua palavra. Que o Senhor, no nome de Jesus, nessa noite possa abrir os nossos olhos, possa mostrar a nós, ó Deus, a realidade do Senhor. Que hoje nós sejamos edificados, transformados, limpos, animados, movidos pela palavra do Senhor, pela voz do Senhor ao nosso coração. Diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos falando já há algum tempo sobre Apocalipse. Não é à toa que eu estou falando sobre isso. Falo sobre isso por várias razões. Primeira razão importante, para que o medo seja tirado do seu coração. Esse livro de Apocalipse é o livro menos lido da Bíblia. É o livro que as pessoas mais correm dele. É o livro que as pessoas não têm entendimento, clareza, não conseguem às vezes trazer uma luz, uma explicação. Eu estava esses dias em Goiânia participando da conferência, e fui até a casa da minha avó. Fiquei lá um tempo com ela, e ela: meu filho, olhou para mim e falou: meu filho, nunca vi ninguém, todos esses anos de crente, eu nunca vi ninguém falar de Apocalipse dessa maneira como eu estou ouvindo você falar. Eu fiquei assustado, falei: sério, vó? Porque minha avó tem muitos anos de crente, sabe quase todos os hinos, né, do inário, da harpa cristã. E eu falei: misericórdia, avó. Eu estou gostando demais dessas mensagens. Eu falei: aleluia, espero que os irmãos lá de Campina Grande estejam gostando também. Mas por quê? Olha para mim, não se distraia. Não é o som do arrebatamento ainda não. Mas por quê, irmãos? É fundamental, importante. Tudo que está na palavra de Deus é para edificar a sua vida. E o que nós estamos fazendo aqui é esmiuçando a palavra, trazendo, né, os detalhes da palavra, da verdade da palavra de Deus, amém? E que isso possa entrar no seu coração. Então, por que também eu quero falar sobre isso? Porque, irmãos, os anos se passam, e a cada dia que os anos se passam, mais perto está a volta do nosso Senhor Jesus, amém? Alguém pode levantar a sua mão e falar: Maranata, oh, amém. Senhor Jesus está próximo, Ele está vindo. Ele vem para buscar a sua igreja. Aí quando eu falo isso, alguém pode ficar arrepiado no seu barco. Pastor, me deu um calafrio aqui agora. Essa história de Jesus está vindo buscar. Pois bem, esse é o outro motivo que eu quero pregar sobre isso. Porque quando eu falar que Jesus está vindo buscar, você não tem que ficar com medo, cheio de calafrios, porque Jesus está voltando. Não, você tem que ficar alegre e falar: graças a Deus, glória a Deus que Ele vem, porque eu vou embora, eu vou para casa, Ele veio para me buscar, amém ou não, meu irmão? Então o intuito de pregar sobre isso é para tirar o medo do seu coração,
Porque alguém fala sobre Apocalipse, outros já ficam com medo, falam, meu Deus do céu, e agora? Esse medo tem que sair do seu coração. O que tem que estar dentro de você é o seguinte: vem logo, Jesus, volta logo, esse mundo está ruim demais, eu quero ir para um lugar melhor. Amém ou não? Então, você não pode ficar também conformado com esse mundo, filho. Vamos ser honestos, esse mundo está indo de mal a pior. Cada ano que passa piora mais. Você quer viver num negócio assim? Eu não quero isso não, eu quero viver num mundo bom, de alegria. A Bíblia fala que nos novos céus e nova terra, sabe o que vai ter? Não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais depressão, não vai ter mais angústia, não vai ter mais tristeza. Ninguém vai passar por necessidade. As ruas são de ouro e as casas são de cristais. O que você quer? Você quer ficar aqui mesmo? Tô doido para ir embora para minha casa. Outra coisa você precisa saber: a sua casa não é aqui, a sua casa é o céu. No dia que você se converte, você se tornou cidadão de outro reino. No dia que você se converteu, você se tornou uma nova natureza, faz parte de um outro lugar. Essa terra é passageira, você está só de passeio. O seu lugar mesmo é o céu, lá é a sua casa. Por isso eu estou doidinho para voltar para casa. Amém ou não? Por isso nós temos que ouvir sobre Apocalipse. E eu então comecei. Marca aí o tempo, olha. 8h30, você tem 10 minutos antes, você tem que me avisar. E eu sei que eu só tenho 20 ou menos. E eu então comecei a falar sobre as igrejas de Apocalipse. São quantas igrejas mesmo em Apocalipse, irmãos? São 7. Apocalipse ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o capítulo 1, nós já falamos. É a primeira parte do livro. A segunda parte é o capítulo 2 e 3, que nós estamos falando agora. E a terceira parte de Apocalipse é do capítulo 4 até o capítulo 11. Nós vamos falar. E depois do 12 em diante só repete. Vou te ensinar isso mais para frente. Mas nós já estamos na segunda parte. Eu comecei a falar sobre uma das igrejas que tem Apocalipse. São 7 igrejas, amém ou não? Qual é o nome delas? Vamos lá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os irmãos estão craque, hein? Aleluia! Parabéns! E nós começamos então a falar da primeira igreja. Qual a primeira igreja? Fala comigo, Éfeso. Fala para o seu irmão, Éfeso, meu irmão. Fala para outro irmão, a igreja de Éfeso. Então, nós começamos a falar dessa primeira igreja. E aqui está o texto. O que acontece? O Senhor mandou João escrever uma carta para cada uma delas. E tudo que está aqui é Jesus falando. Então Jesus falou algo, liberou uma mensagem para essa igreja em Éfeso. Tinha 7 igrejas, irmãos, mas essas cartas era só para 7 igrejas? Só havia 7 igrejas daquela época, sim ou não? Não, 7 é um número representativo, já também falei isso para os irmãos. Está representando uma totalidade. Então aquela carta não estava sendo endereçada só para aquela igreja. Aquela carta estava sendo endereçada para todas as igrejas, amém ou não? E é por isso que você também precisa saber o que tem nessa carta. A primeira coisa que eu já falei para os irmãos, só estou recapitulando, porque também não ficou gravado, agora vai ficar. Só estou recapitulando. Primeira coisa que Deus fala para essa igreja, Deus chega para ela e se apresenta. Fala, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão. Eu sou aquele que anda por meio dos 7 candeeiros. Não vai dar para eu mostrar isso para você dentro da Bíblia, mas as 7 estrelas representam o quê? O anjo das 7 igrejas. Os 7 candeeiros representam o quê? As 7 igrejas. Então, quando Deus fala que Ele é o que tem as 7 estrelas da mão, Ele está falando que Ele é o que tem cada líder, cada mensageiro, cada anjo de cada igreja na mão. Esse anjo aqui está apontando para o líder, para o pastor, para o mensageiro, para aquele que traz a mensagem. Não dá para eu entrar em detalhes aqui, eu já falei sobre isso. Se você quer ouvir mais detalhes, eu te oriento aí na célula, principalmente nas células que eu estou liderando, porque eu acho que nas outras células os irmãos ainda não começaram, mas vão começar no nome de Jesus. Mas das células que eu estou liderando, eu te oriento, vai lá então. Pastor, onde você tem célula? Me procura no final que eu te falo. Mas vai lá para você ouvir mais detalhes. Estou detalhando tudo.
Então, ele tem o anjo dessa igreja na mão. Mas também fala que ele anda por meio dos candeeiros. Os candeeiros representam o que? As igrejas. Ou seja, ele anda, ele conserva, ele está perto, ele está cuidando, ele está vendo, ele está passeando. Amém ou não? É assim que ele se apresenta. Aí depois ele começa a falar sobre a igreja. Ele fala: olha, eu tenho uma mensagem para você. Primeira coisa, você tem obras. Obras representam o que, filho? Trabalho. Trabalho é bom ou é ruim? É bom. Fala, você tem obras, suas obras são boas, tem trabalho. Mas não fala que só tem obras, fala que também tem o que? Labor. Labor é diferente de trabalho. Labor é ir além, é fazer além do que é pedido. Fala que essa igreja tinha pessoas, tinha um coração que trabalhava para Deus, mas não só trabalhava, fazia mais, fazia além. Amém, glória a Deus. Também já falei sobre isso. Mas também fala que essa igreja tinha o que também? Perseverança. Era um povo que não só fazia além, não só dava o sangue. Vou falar aqui num contexto futebolístico. Então, no futebol do mesmo jeito, quem trabalha é aquele que tem um contrato, aquele jogador tem um contrato com um clube de futebol, ele vai lá e joga a partida, depois vai embora. Mas quem é o que labora, que vai além? É aquele que não só joga uma partida, mas ele vai além, ele dá o sangue, ele soa a camisa, ele entra nas divididas. Esse aí está laborando. Mas quem é o que persevera? É aquele que até machucado joga, mas não abre mão, não abre mão. Está entendendo? Então é isso que Deus está falando para essa igreja. Está falando: vocês trabalham, mas não só trabalham, vocês dão sangue, mas não só dão sangue, vocês perseveram. A luta é grande, a dificuldade vem, mas vocês não arredam o pé, vão até o fim. Amém ou não? Fala para o seu vizinho, fala: meu irmão, o padrão para o vencedor é trabalhar, laborar e perseverar. Esse é o padrão. Quer ser um vencedor, filho? Seja alguém que trabalhe na casa de Deus, se envolva com alguma coisa, tenha um coração para se envolver, para, sabe, para fazer alguma coisa. Mas não só trabalhe, não só se envolva. Seja alguém que vai além até do que é pedido. Mas não só vai além do que é pedido, além de dar o sangue, persevera até o fim. Mesmo que às vezes as dificuldades apareçam, não abra mão, vai até o fim. Amém ou não? Amém mesmo? Então, isso aqui eu falei para os irmãos detalhadamente. Agora eu quero falar sobre o resto. Aperta os cintos, porque agora vai ser forte. Coloca lá, Anderson, versículo 3. Perdão, versículo 2. Falei só sobre conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Isso essa igreja tinha. Só que agora tem mais um detalhe que nós precisamos compartilhar. Após a vírgula está dizendo: e, vamos ler junto, 1, 2, 3, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e os acham. Então, o Senhor elogia essa igreja, porque é uma igreja que tem trabalho, tem obra, é uma igreja que vai além, persevera. Mas também Ele elogia porque essa igreja é uma igreja que resolveu não entrar no sistema do mundo, resolveu não ser um tipo de gente politicamente correto, o tipo de gente que faz vista grossa. Resolveu ser uma igreja séria, com padrão, com determinação. E eles então pegavam essas pessoas que eram maus, que chegavam no meio deles e colocavam à prova. Você sabe, irmão, provação é uma coisa natural na vida de todo crente. Natural. Todos nós vamos passar por tempos de teste, por tempos de provação. E aqui a palavra de Deus fala que não era um teste, não era uma provação que só o próprio Deus colocava. Era um teste, era uma provação que os irmãos da igreja colocavam. Agora, quem que eles colocavam no teste, na provação? Era o irmãozinho mais novo que acabou de converter? Porque é assim que fazem. Hoje nós vivemos no meio que é assim. O irmãozinho mais novo acabou de converter, chega e que faz o quê? Põe no teste, vamos ver.
qual é o tipo dele. Foi na prova. Não, eles colocavam, sabe quem? Quem chegava lá batendo no peito, sou apóstolo. No nosso meio hoje sou profeta. É mesmo? Então vamos ver qual tipo você é. Vamos ver de qual tipo você é. Sabe qual que é o problema de muitos crentes hoje? É que hoje nós estamos num mundo que ninguém quer criar confusão. Entendeu? Ninguém quer criar. Aí o que a gente faz? A gente vê o irmãozinho falando besteira, fazendo o que não deve, com um padrão de vida incoerente com o que prega. E sabe o que a gente faz? Vista grossa. Ninguém fala nada, ninguém se posiciona. Essa igreja aqui, filho, o Senhor Jesus elogia ela, sabe por quê? Porque ela se posicionava com esses homens que eram maus, que estavam vindo trazendo uma mensagem que era uma mensagem mal. Apontava o dedo para ele e falava: vocês não são apóstolos, essa mensagem de vocês estão erradas, está errado, está falando coisa errada, fora da palavra. Esse proceder, esse padrão, essa maneira que vocês estão vivendo, está errado. Eles não eram politicamente corretos, só porque tinham amizades, só porque tinham. Esse é um outro jeito de liderar que não faz parte aqui do nosso meio, viu, irmãos? Você que está chegando agora no nosso meio, entenda isso. Nós não lideramos aqui porque temos amizades. Um dia alguém veio falar isso para mim, porque o Malheiro, o Messias andam comigo há muito tempo, e alguém veio apontar o dedo para mim falando: só estão andando com você porque você gosta deles. Mais ou menos assim, né? Ah, meu Deus do céu. Se eu fosse levantar líder aqui, ou liderar a casa de Deus porque eu gosto, tenho afinidade, tenho, o que mais? Tenho intimidade ou proximidade com um ou outro, nós estaríamos enrolados. Eu olhei para esse irmão, para essa irmã, falou que eu estava montando só a panelinha. Que outra coisa horrível. Sabe o que é panelinha? Panelinha é quando você não tem coragem de mostrar, de apontar o dedo, de corrigir, de confrontar. Você entendeu? Aí vira as panelinhas. Todo mundo está lá fazendo bagunça, aí começa até as fofocas, né? Já viu que toda panelinha tem uma fofoca? Sabe por que tem a fofoca? Porque não tem nenhum irmão crente cheio do Espírito para apontar o dedo e falar: para de falar mal dos outros, vai cuidar da sua vida. Está entendendo? Por isso que tem as panelinhas. Aí falou: não, porque você está montando panelinha. Coitado, mal sabe que esses irmãos às vezes passam perto de mim. Pois nada passa despercebido, filho. Os irmãos estão junto comigo, sabe por quê? Porque eles aguentam a pressão. Eles sabem que se fizerem algo que está fora do padrão, vão ser corrigidos. E sabe por que eles estão andando junto comigo? Porque resolveram andar em santidade, em padrão, em dedicação, porque conseguiram ver e perceber que Deus tem algo para essa cidade. Eles falam: eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero entrar nesse mover. Aí resolveram andar. Só por isso. Não é porque tem intimidade, não. É porque tem essa proximidade toda, não. Se fosse por isso nós estávamos enrolados. Mas em muitos lugares querem liderar dessa maneira. Aí criam-se intimidades exageradas ao ponto de nem confrontar, corrigir, mostrar. Pois eu quero te falar uma coisa, irmão. Bem-vindo ao nosso meio, onde você vai ter um pastor que te ama, vai ter um pastor que cuida de você, mas também vai ter um pastor que vai mostrar para você o que está certo e o que não está, e vai ser claro com você. Essa é uma das coisas da minha liderança que talvez alguns, quando chegam mais perto, assustam. Porque falam: ai, é bravo demais. Não sou bravo, eu sou claro. Fui claro com alguns irmãos, eles assustaram. Mas gente, só estou sendo claro. Sabe o que você precisa ser também? Claro. Para com esse negócio de politicamente, de não querer se desgastar. Não, eu acho que é o seguinte: com o que tem que, com aquilo que é preciso desgaste, nós temos que desgastar. Com aquilo que é procedimento errado, nós temos que corrigir, falar, apontar. Ninguém vai ficar aqui no nosso meio fazendo bagunça. O irmão aqui no nosso meio estava fazendo bagunça, eu apontei o dedo, falei com ele, para ele. Esse é um outro problema que vira fofoca, porque ao invés de você corrigir o irmão, você vai ficar falando para o outro irmão que não tem nada a ver. Um dia o irmão chegou em mim, alguns anos atrás, e falou: pastor, eu vi o fulano de tal fazendo tal coisa. Eu falei: sério? Foi. E aí ele contou toda a história. Eu falei: é mesmo, irmão? E o que você fez? Fiz nada, né? E aí você está vindo falar para mim?
que adianta? Você deveria ter falado para ele: ô irmão, para com isso, está fazendo errado, isso aí é pecado, Deus não gosta não. Aí você vem falar para mim, ou seja, eu tenho que ir lá, mas você não pode falar. Para quem mais você falou isso, meu irmão? Ele contou a lista. Falei, tá vendo? Isso é fofoca. Quem tem que ser corrigido agora nem é o irmão lá, é você. Você deveria ter sido homem de Deus o suficiente para pegar esse irmão, olhar no olho dele e falar: meu irmão, para com isso, você está fazendo errado. E não ficar saindo falando para os outros, tá vendo, irmãos? Porque não vamos criar o desgaste, medo. Não. Jesus elogiou essa igreja e falou: muito bem, muito bem. Aqueles que se dizem ser alguma coisa, vocês falam, corrige, aponta. Olha, irmãos, nós aqui não temos que ficar impressionados com o oratório. Não temos que ficar impressionados com os que gritam, bate do púlpito. Isso não tem que nos impressionar. O que tem que nos impressionar é: tem a unção de Deus, tem a presença de Deus. Porque tem muita gente que fica impressionado só com isso. Tem um monte de gente por aí que fica impressionado só porque a pessoa tem seguidores do Instagram. E lá pro seguidor do Instagram, seguidor no Instagram, posso até comprar e ter também. Quer saber se tem seguidor? Quer saber da realidade em Cristo. Quer saber do caráter em Cristo. Tem muita gente que só quer também considerar a unção. Deixa eu te falar uma coisa, filho. A unção, ela só vai prosperar se você tiver caráter também. Só vai prosperar se tiver caráter. Porque tem muita gente que valoriza só a unção, só a profecia, só o dom. Graças a Deus pelo dom. Mas tem que ter caráter também. Tem que ter procedimento. Isso é o padrão para o vencedor. E nós, irmãos, amém ou não? Eu ia falar: pastor, o clima pesou. Eu falei para você já antes, viu? E nós temos que ser aqueles que sabe, que tem essa radicalidade, que não abre mão disso. Não podemos ser uma igreja que abre mão de padrões, de princípios espirituais. Não, nós temos que ser radical. Nós temos que ser pessoas posicionadas em Deus. Amém? Está claro isso? Então esses irmãos colocavam a prova. Não é porque falava bonito, batia no púlpito, gritava que eles aceitavam. Não. Colocavam a prova, falavam: calma aí, eu quero ver de qual caráter você é, de quem você é, quem te enviou, quem te trouxe. Porque se foi Deus que te trouxe, você vai ser respaldado, você vai responder aos testes, você vai passar no momento da pressão. Mas se não foi Deus que colocou, você sabe de uma coisa? Aquele povo, ele esperava a situação, a pressão chegar. Você sabe que Deus também era assim? Tem coisas dentro de nós, irmãos, olha para cá, preste bem atenção. Tem coisas dentro de nós que precisam ser tratadas, resolvidas. Aí você sabe como que Deus faz? Deus manda uma pressão. É porque a gente pensa que a vida cristã é só assim, aquela suavidade, né? Tem gente que fala: me converti, já ouviu essa história? Tem uma pessoa que falou: me converti, mas pastor, parece que ficou pior. Não é que ficou pior, irmão, é que agora você passou para o lado certo, é o inimigo. E tem horas que Deus deixa algumas situações se tornar pressão na sua vida, sabe para quê? Para te aperfeiçoar, entende? Para te levar a um novo nível. E a pressão é bom vir pressões, porque a pressão faz você amadurecer. Crente maduro é crente que passa pela pressão, responde pelos testes que o próprio Deus manda, amém ou não? E às vezes vem a pressão, mas você sabe, Deus é bem diferente de nós. Na hora que vem a pressão, na hora que vem um teste, alguém fala: não liga não. Ele falou porque estava de cabeça quente. Já viu isso? Estava de cabeça quente, não liga não. Espera ele esfriar a cabeça. Já viu essa história? Mas Deus é diferente. Deus manda pressão. Deus às vezes manda o teste para te aperfeiçoar, para te levar a um novo nível. Aí na hora que vem a pressão, você esquenta a cabeça. Sabe o que Deus faz? Ele baixa o ouvido e fala: agora pode dizer tudo que você tem para dizer, estou te ouvindo. Enquanto nós ignoramos, Deus para ouvir. Sabe por que Deus para ouvir? Porque de cabeça fria você só fala o que você queria ser, de cabeça quente você fala o que você é. Essa é a verdade. De cabeça quente você fala o que está lá dentro. Por isso Deus para ouvir. Então eu te digo, na hora da pressão,
Toma cuidado com o que você vai falar. Toma cuidado com os posicionamentos que você vai ter. Frase para o Instagram, né? Vai anotando aí. Então, essa é a verdade. Mas tem uma coisa que Deus falou para esse povo. Aleluia. Tem uma coisa que Deus falou para esse povo. Estou dentro do horário. Sabe o que Deus falou para eles? Falou: olha, parabéns, perseveram, têm trabalho, vão além, rejeitam homens maus. Que mais? Põe à prova apóstolos. Mas, aí quando vem um mas, sabe qual que é o problema do mas? É que um mas anula tudo que veio para trás. Parece que um mas aqui de Deus anulou todo o elogio que ele fez. E anulou mesmo, eu vou te mostrar. Aí Deus fala: mas tem algo contra vocês. Abandonaram o primeiro amor. O Senhor Jesus ensina como nós devemos fazer também. Quando nós vamos resolver tratar alguém, você começa elogiando, depois você põe o mas e faz aquela exortação, aí depois você termina lá em cima. Vou mostrar como Jesus fez. Foi dessa maneira. Porém, aqui no meio ele colocou o mas, falou: tenho algo contra vocês, abandonaram o primeiro amor. Esse primeiro amor, a palavra no original significa próten. Próten significa o melhor amor. A gente pode ter duas traduções para isso. Primeiro amor. Podemos ter a primeira tradução, que seria o primeiro amor, aquele amor que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Naquele primeiro encontro, naquele primeiro momento, encontramos com o Senhor, a presença dele encheu o nosso coração, invadiu o nosso ser, nós ficamos tão animados, empolgados. Quantos aqui foram para o encontro? Levanta a mão e diga amém. Então você volta de lá animado, aquela semana fervorosa. Isso talvez é o primeiro amor, aquela coisa gostosa, prazerosa. Isso é bom, primeiro amor. Mas tem outra tradução que nós podemos também, interpretação que nós também podemos ter com o primeiro amor. Coloca lá em João, deixa eu ver aqui, eu esqueci, mas é João capítulo 4, versículo 19. Vamos ler bem forte, em uma só voz? João 4, 19. É 1 João 1 João 4, 19. Colocou? Então vamos ler 1, 2, 3 e... nós amamos porque Ele nos amou. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... pela última vez. Então, em primeiro ponto, primeiro amor, o melhor amor é aquele que nós recebemos desse primeiro encontro com Jesus. Mas na segunda interpretação, o melhor amor é o amor de Deus por nós. É um amor de Deus pela nossa vida. Esse é o melhor, esse é o perfeito amor. Esse é o amor que é tão bom, que lança fora todo medo. Olha, quanto mais cheio do amor de Deus você for, menos medo de Deus você vai ter. Sabe por que tem muita gente com medo de Deus? É porque ele fica em busca daquele negócio: eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar a Deus. Mas ele nunca consegue amar a Deus. Aí o que acontece quando eu falo Jesus está voltando? Ele sai correndo do prédio com medo, porque Jesus está voltando. Ou então ele vem em briga: pastor, não fala de Jesus não, porque eu estou com medo desse negócio de Jesus voltar. Mas sabe qual é o problema? Ele só está louco para amar. Não entendeu ainda que o melhor amor não é eu amar primeiro. O melhor amor é eu descobrir que Ele me amou primeiro. Esse é o melhor. Por que, pastor, esse é o melhor? Porque no dia que você descobre que Ele te amou primeiro, o seu coração se enche de um amor tão grande, irmãos. Mas tão grande. Eu estava voltando para cá de viagem. Eu pus os meus fones, coloquei uma música que eu amo demais, da Nívia Soares, que fala: tu és bom. Ela canta: tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Aí chega nessa parte assim: seu amor é para sempre. Sabe por que o amor dele é para sempre? Porque nunca vai ser alterado.
Sabe por que o amor dele é perfeito? Porque não importa o que você faça de mais, não importa o que você faça de menos, ele vai continuar te amando do mesmo jeito. É para sempre, não acaba. Esse é o melhor amor. Aí por conta desse amor que enche o seu coração, a sua resposta a Deus é o que, irmão? Amar também. Você fica tão impactado com esse amor, sabe, muda tanta coisa da sua vida, muda a sua mente, muda as suas percepções, muda os seus gostos, muda os seus gestos, muda as suas atitudes, que agora a sua resposta a Deus é amar também. Eu venho para o culto porque eu sei que Ele me ama, como Ele me ama demais, eu quero estar lá. Está entendendo? Eu vou para a célula por quê? Porque eu quero amar a Deus? Não, esse Deus me ama tanto, a palavra dele é tão gostosa, que eu tenho que ir para lá. Por que você acha que eu pastoreio? Porque eu tenho que provar que ama a Deus. Alguém um dia falou para mim, Paulo, diz, pastor, esse negócio de ser pastor é difícil demais. Por que então que eu faço esse negócio difícil demais? Só porque um dia eu descobri que Ele me amou tanto, que Ele me ama tanto, e que o amor dele é para sempre, que eu entendi, não há outro lugar para ir, não tem nada melhor para fazer. Se eu tiver que entregar minha vida inteira por alguém, não vai ser por um dono de multinacional, não vai ser por um cantor sertanejo, num show, ou no Parque do Povo em junho. Não, vai ser por meu Jesus, porque esse me amou e me ama e dura para sempre. Por Ele sim, se tiver que entregar por Ele. Esse é o verdadeiro amor. Aí Deus corrija essa igreja, fala para ela, olha, vocês trabalham, vocês lutam, perseveram, rejeitam homens maus, mas tem um problema: perderam o verdadeiro amor, perderam o perfeito amor. Estão fazendo tudo, mas só fazem para bater o ponto. Está entendendo? Só fazem algo para mim porque querem ganhar reconhecimento. Não é assim? Tem gente que trabalha para Deus, sabe por quê? Porque ele quer ter o nome visto, ele quer ganhar seguidores. Por isso fazem um movimento nas redes sociais. Hoje filho, não se iluda não. Nem todo mundo que está nessas redes sociais estão querendo levar para você o evangelho de verdade, não. Então é com o evangelho querendo comprar o seu like. Está entendendo? É isso que estão fazendo. Por quê? Quer seguidor, mas não tem nada não. Sabe qual que é o bom de Deus? Eu vou pregar essa mensagem para você, aspas. Sabe qual que é o bom de Deus? O bom de Deus é o seguinte, é que Ele fala para você da seguinte maneira: se você quer ganhar a sua vida, você vai perder aquilo que eu tenho para você no céu. Mas se você quer perder a sua vida, você vai ganhar aquilo que eu tenho para te dar no céu. Mas eu vou te falar qual que é o bom de Deus. Sabe qual que é o bom de Deus? É que se você decidir ganhar aqui nessa terra, sabe o que é que Ele faz? Ele deixa. Ele fala, você quer ganhar? Perfeito, eu te dou. Só que você não ganha lá. Aí sabe o que um monte de gente tem feito? Tem escolhido ganhar aqui. Aí você sabe o que Deus faz? Beleza, é o que você quer? Toma, é seu, pega. Mas para aqueles que resolveram perder aqui, sabe o que Deus faz? É seu, pega. Você não entendeu não? Vou repetir. Se você escolher ganhar lá no céu, você não vai ganhar aqui, mas vai ter algo para você para a eternidade afora. Você sabe da mão de quem você vai ganhar isso? Não é da minha, da mão do próprio Deus. Mas tem muitos aí que estão escolhendo, Catiusca, ganhar aqui. Ok. Ganhar o like. Ok. Fazem não por amor a Deus, porque querem reconhecimento. Outros fazem porque querem comprar o amor de Deus. Aí eles falam, Kelly, para Deus me amar mais, eu tenho que ser mais fiel,
eu tenho que ser mais santo, eu tenho que perseverar, não vou pecar nunca mais. Mas você sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele quer ganhar o amor de Deus. Tem uns que fazem porque quer reconhecimento, outros porque quer ganhar o amor de Deus. Mas nós, a igreja de vencedores, faz porque entendeu que Deus o ama. É totalmente diferente, irmãos. Vou te fazer uma pergunta, olha para mim aqui. Por que você vem para o culto? Porque você quer ganhar o amor de Deus? Porque você quer ganhar um reconhecimento, bater o cartão, falar, me livrei, estou no culto? Ou porque você ama o Senhor? Ou porque você entendeu que o Senhor ama você? E porque você sabe que Ele te ama, você responde amando também. E vem com esse coração tão mole, tão desejoso por Ele. Por que você vem? Por que você ora? Por que você acha que você tem que orar? Você quer receber uma bênção? Esse talvez é o tipo de oração mais raso que tem. Talvez é a campanha mais rasa que tem. A campanha das 7 quarta-feira por carro novo. Nada errado, irmão. Você quer fazer, pode fazer. Amém, Deus vai te abençoar. Mas por que você vem orar? Você quer um carro novo? Ora, pede a Deus. Amém, eu te aconselho a fazer isso também. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que você quer orar? Você sabe sabe o dia que você vai mudar o seu nível de oração? O dia que você entender que você ora, que você fala com Deus porque você quer estar perto dele. Você já viu quando você foi apaixonado pelaquela mocinha ou pelaquele rapazinho, quando você era novo antes de casar? Sabe qual que era a minha vontade antes de casar? Era toda hora ficar conversando com a minha esposa. Eu tinha aquele tal do bônus da Claro dos 6 minutos. Alguém aqui lembra disso? Eu acabava com o meu cartão de crédito, porque os 6 minutos acabavam. Era 2, 3 horas conversando. Mas só porque eu queria ouvir a voz dela. Tinha dia que eu ligava para ela e falava: estou ligando para ouvir sua voz. Os solteiros aí, estou dando a dica. Os casados também. Depois que casa, algumas coisas parece que se perdem, né? Mas renova no nome de Jesus, renova. Então, olha só, isso é oração. É quando a gente chega perto de Deus, sabe para quê? Só para ouvir a voz dele. Deus, fala comigo, quero ouvir sua voz, quero sentir sua presença. Irmãos, meu Deus, me falta tempo, misericórdia. Coração apaixonado. Mas por que o meu coração é apaixonado? Eu entendi que o Senhor me ama. Olha para o seu vizinho e fala: meu irmão, Jesus ama você. Fala para o outro irmão, fala: meu irmão, Jesus ama você. Aleluia. Para encerrar, os irmãos, irmãos, eu não gosto de passar do tempo. O culto de 2h30 é tão pequeno para mim. Acho que eu estou precisando de um culto de 3 horas, 3h30. Mas os irmãos me dão pelo menos 10 minutos. 10 minutos. Quem me dá 10 minutos? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, fica com ela levantada para eu ver. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. Então você que está dando, hein? Calma aí, 10 minutos só. Marca aí, Sandro, 10 minutos. Acabar, você já me fala que eu pedi para o Mariano marcar, mas ele não marcou não. Marquei 10 minutos. Ele esqueceu de marcar. Aleluia. Mas volta para cá, 10 minutos para encerrar, porque essa parte é importante. Volta, põe lá, Anderson, 2:6. Apocalipse 2:6. Essa parte aqui é fundamental, preciso encerrar com ela. Apocalipse 2:6 fala o seguinte: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também, o que, irmãos? Não, vamos ler juntos, você não leu, você tem que ler para você entender. Vamos lá, 1, 2, 3 e... tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também... Tem uma coisa muito fundamental na palavra de Deus, é descobrir o que Deus gosta. Isso é fundamental. Mas tem outra coisa que é importantíssima: saber o que Deus odeia. Alguém fala: pastor, mas Deus odeia? Está aqui uma das coisas que Deus odeia: obra dos nicolaítas. Deus, olha, o Senhor Jesus fala para a igreja um elogio, depois coloca um mais,
que parece que dá uma ofuscada no elogio, mas depois ele termina elogiando, falando: beleza, eu gostei disso aí, vocês odeiam algo que eu também odeio. E o que Deus odiava? O que Deus odeia? As obras dos o que, irmãos? Quem são os nicolaítas? Quem são? Se você for olhar na Bíblia, pode pegar sua Bíblia. Se você for olhar na Bíblia, você não vai achar. Aquele não entendeu, eu vou repetir. Se você for olhar na Bíblia, você não vai achar. Eu sei, eu tô ok. Só pegando o seu pé. Você não vai achar nada na Bíblia falando sobre nicolaítas, a não ser aqui nessa parte. Mas não tem nenhum texto que fala sobre isso. Na história da Bíblia, também você não acha nada falando sobre nicolaítas. E aí fica a pergunta: pastor, e agora? Como que nós vamos saber o que é isso? Nicolaítas. Bom, quando você, segredinho, quando você quer estudar a Bíblia, hoje essa parte vai ser aula, então segura a onda. Segredinho, quando você quer estudar a Bíblia, toda vez que você está estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, que a palavra de Deus é o seguinte: você lê um versículo e encontra a interpretação disso dentro da própria palavra de Deus. Dentro da própria palavra de Deus fala de todas as coisas. Você consegue linkar e conectar todas as coisas, amém ou não? Quando aparece alguma coisa na palavra de Deus que a própria Bíblia não responde, você vai para a história. Indo para a história, não achamos também nada a respeito desse nome, nicolaítas. Quando você vai para a história e não acha nada, você tem que ir para o significado. Essa palavra nicolaítas, ela está aí no grego, no original, no hebraico original, traduzido para o grego. Ok, só foi eu que ouvi, amém. Então, ela está aí no original. E aí, no original, o significado dessa palavra, ela é dividida entre nico e laico. Nico, você sabe que também existia uma deusa grega, né? Traduzido para o inglês americano, Nike. Mas não vou falar disso agora não. Mas Nico significa o que, pastor? Nico significa conquistador ou dominador. Laicos significa povo ou leigos. Também é uma tradução. Se você então junta Nico e laicos, você monta a palavra nicolaítas. Juntando as duas, você tem a tradução de dominadores do povo. Agora faz sentido na história. Por quê? Talvez você não conheça a história da igreja. Vou te contar rapidamente. Logo após se iniciar a igreja primitiva, no primeiro século, essa igreja de Éfeso, ela estava no primeiro século. No primeiro século, teve um probleminha chamado clericalismo. E essa igreja de Éfeso estava bem nesse meio. No quarto século, foi que esse problema veio com força, no seu auge. Com quem? Com um imperador chamado Constantino. Do primeiro século até o terceiro século, antes da conversão desse imperador, todos os crentes eram perseguidos, eram mortos, eram expulsos de suas terras, eram entregues a leões, eram mortos a fio de espadas, decolados, arrancavam a cabeça. Era uma perseguição ferrenha. Falava que era crente, seria perseguido. Não podiam fazer cultos, reuniões, tudo de maneira bem escondida. Mas mesmo assim a igreja crescia e avançava,
Todos os apóstolos, Paulo, Pedro, foram mortos de maneira cruel, porque pregavam o evangelho. Aquele que não foi morto de maneira cruel foi João, que mesmo não conseguindo matar, sabe o que fizeram com ele? Trancaram ele numa ilha deserta, sem ninguém, para ver se o homem morria, para parar de pregar o evangelho. Mesmo assim não resolveu, porque ele recebe a maior revelação de todos os tempos, de todas as eras, simplesmente a revelação de Apocalipse. A coisa só piorou, parece. E aí no 4º século aconteceu algo inusitado. O imperador Constantino se converte, e todo mundo pensou: nossa, acabou a perseguição, é algo bom. Era algo bom, irmão? Sim ou não? Sim, converteu, aleluia. Acabou a perseguição, acabou o problema. Por quê? Antes eles eram perseguidos porque o imperador tinha uma religião. A religião do imperador era contra a palavra de Deus, o evangelho da graça. Agora os perseguidos são aqueles que não fazem parte da religião do imperador. E a religião do imperador no 4º século passou a ser o qual, irmãos? Cristianismo. Então todo mundo que queria estar bem com o imperador tinha que entrar para onde? Para a igreja. Aí todo mundo pensou: a igreja cresceu, estamos avançando, o reino de Deus está avançando, aleluia. Olha para você ver a multidão, agora todo mundo é crente. Só que não, porque o povo estava vindo para dentro da igreja só porque não queria ter problema com o imperador. Eles não tinham se convertido, não tinham experiência com Deus, não eram filhos de Deus, só estavam lá para não ter problema, porque agora a religião do imperador é o cristianismo. Ninguém quer morrer, então vamos para lá. Só que não eram crentes. Aí levantaram os bispos, os padres daquela época, e falaram o seguinte: esse povo não é crente, não tem como a gente colocar eles para ensinar, não tem como a gente colocar eles para falar as coisas de Deus, porque eles vão ensinar trem errado. Eles vão começar a ensinar sobre, e começarem a entrar no ensino na igreja. Por isso que tem aí os santos, né? Que eles adoram os santos e tudo, por causa desses ensinos errados que entraram. Começaram esses ensinos por conta dessa época. Não vou entrar nesse detalhe, mas volta para cá. E começaram, aí falou: não tem como. Então o que nós vamos fazer? Só nós, os padres e os bispos, só nós ensinamos, os sacerdotes, só nós ensinamos, só nós falamos, só nós vamos ter o domínio da palavra. Eles não vão poder ter acesso. Parecia algo bom, mas na verdade foi um instrumento do diabo para limitar o povo a exercer aquilo que é a palavra de Deus, que é da vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Abre lá em 2 Pedro 2,9. Vamos ler a vontade de Deus. Depois que Jesus morreu, a vontade de Deus sempre foi essa, ó. 2,9, abriu? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vós, porém, 2 Pedro 2,9. É 1 Pedro 2,9, irmãos. Por que você pôs 2? Não está ouvindo? Aleluia, acertou, glória a Deus. Palmas para o Anderson. Vamos lá. Vamos ler, 1, 2, 3 e... Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e trouxe maravilhosa luz. Qual é a vontade de Deus? Que todos fossem ministros, sacerdotes, ministrasse, exercesse domínio, falasse, evangelizasse, tivesse contato com a palavra de Deus. Mas o diabo usou algo para limitar o povo, chamado de clericalismo. O povo então se tornou intermediador entre Deus e os homens, e isso não era da vontade de Deus. Sabe o que começou a surgir nas igrejas? Um povo que vinha para o culto assistir e um povo que subia no palco para apresentar. Sabe o que virou isso? Isso criou uma raiz muito forte, que até hoje é assim. Você vai em um monte de lugar,
o clericalismo ainda está reinando lá. Uns ministram, outros sentam para ouvir. Você não pode falar não, filho. Vai em alguns lugares, você vai ver. Você não pode falar não, a não ser que você tenha um dom da profecia. Você tem um dom, você fala. Quem não tem, só assiste. A não ser que você tenha uma habilidade sobrenatural. Se você tem, você fala. Quem não tem, assiste. Vai em muitos lugares, louvor é assistido, não é ministrado. Por quê? Não, só alguns podem, outros não. Sabe o que é isso? Clericalismo. Isso é uma raiz satânica do diabo, que enraizou dentro das igrejas. E a vontade de Deus é que isso seja quebrado. Como que nós quebramos isso hoje, pastor? Com as células. Sabe qual que é o bom da célula? É que lá nós ensinamos que qualquer um pode ministrar. Nós ensinamos que qualquer um pode orar. Não precisa ter um dom sobrenatural não, filho. É só você erguer a sua voz e orar. Não precisa ser alguém especial não. Você mesmo pode colocar a mão e orar e expulsar o demônio. Se tem alguma coisa na sua casa, você mesmo pode apontar o dedo e expulsar, e o demônio vai sair. Você pode fazer isso, sabe por quê? Você é ministro. Uma vez você se converteu, você passou agora por uma nova natureza, para um novo reino. Você é sacerdote, você é ministro, você pode orar. Você está vendo um irmão com necessidade, não precisa levar até o pastor não. Você mesmo pode levantar a sua mão, erguer a sua mão e liberar uma palavra de fé. Essa palavra de fé vai invadir o coração desse irmão, e essa situação vai ser mudada, amém ou não? Essa é a vontade de Deus, isso é o bom da célula. Sabe qual que é o bom da reunião da célula? Está na célula, qualquer um pode liderar. Não precisa ser só eu, não precisa ser só o líder. A Lorena pode liderar, o Lúcio pode liderar. Esses dias para trás eu viajei e falei para os irmãos, não, vai ter célula, vocês vão fazer a célula. Sabe por quê? Qualquer um pode liderar. Você é filho de Deus, ministro de Deus, sacerdócio real, nação santa, amém ou não, meu irmão? Gostaria que você se colocasse de pé. Me desculpa passar do horário, mas nós temos que rejeitar essas obras. Não dá para eu entrar mais em detalhes, nosso tempo já foi embora. Por último, e para a gente encerrar orando, por último, o Senhor fala para essa igreja: quer ser um vencedor? Volta à prática correta do primeiro amor. Porque se você voltar a essa prática, você vai se tornar um vencedor. E eu vou te dar acesso à árvore da vida. A promessa para o vencedor aqui é acesso à árvore da vida. Por que essa é a promessa? Porque lá no Éden, quando o homem pecou, Adão pecou, Deus colocou um anjo querubim guardando a árvore da vida, para que ninguém pudesse comer, por causa do homem ter comido do fruto errado. Mas agora aqui em Apocalipse, Deus fala que para o vencedor, ele vai comer da árvore da vida, ele vai ter acesso à árvore da vida. O que significa isso? Significa que se você se postar, agir, decidir ser um vencedor, decidir andar em linha com o projeto original de Deus, Deus vai colocar você como ou por proeminência. Sabe o que é isso? Deus vai te colocar em um lugar de destaque. Deus vai te colocar em um lugar de autoridade. Deus vai te colocar em um lugar de liderança. Por isso, viva uma vida com a consciência certa de que Deus ama você. Vivendo a sua vida nessa consciência, você também vai ser alguém que vai amar a Deus, não pela sua atitude, pelo que você é, pelo que você deixa de fazer, mas pelaquilo que Ele é, pelaquilo que Ele fez, pelaquilo que Ele derramou do seu coração. Amém? Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão, por cada pessoa, por cada instrução da Tua palavra. Quero declarar, Deus, que nós vamos viver uma vida longe do clericalismo, longe dos nicolaítas, rejeitando homens maus, apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas não são. Não vamos viver uma vida na politicagem, de maneira, ó Deus, incoerente à realidade da Tua palavra, mas nós iremos viver debaixo, ó Senhor, das verdades do Teu Evangelho, cheios do Teu amor, com a revelação clara da Sua vontade, em linha com o Seu projeto, porque vamos alcançar a vitória, já somos vencedores. Vamos
alcançar a recompensa, e o Senhor vai nos colocar em um lugar de liderança, de destaque, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Bom, irmãos, peço perdão por ter passado